esperando algum tipo de problema. So the pastor is always expecting to hear somebody's problem. Ou uma família da igreja There was a family in the church. que tinha seu pai, They had, their father. que ganhou 10 milhões de dólares. And this family's father, he won $10 million. E os filhos disseram, temos que comunicar a nosso papai que ele ganhou 10 milhões de dólares. So the kids said, we got to let dad know that he has just won $10 million. Mas nosso papai tem problema de coração. But our dad has a heart problem. Se nós contarmos para ele, vai dar um colapso, vai If morrer. we tell him he won $10 million, he may just, have a heart attack. Vamos chamar o pastor Fernando. Let's call Pastor Chamar o Fernando. pastor. Para que ele sabe como fazer as coisas. Because he's the one who knows how to do this. Foram lá, falaram com o pastor. So they went there and spoke to Pastor. Explicaram a situação. Explained the E situation. o pastor foi lá visitar o irmão José. So Pastor went there to visit Brother Joe. Quando chegou na casa do irmão José, When he got to Brother Joe's o irmão house. José, como está o senhor? Hey, Brother Joe, how are you? Estou bem. Joe said, Irmão I'm José, fine, está Pastor. bonita a sua casa. Brother Joe, your house is so beautiful. Conversando. E aí, no meio da conversa, And in the middle of the o conversation, pastor disse para o irmão José: Pastor told Brother Joe, Irmão José, Brother Joe, se você ganhasse 10 milhões de dólares, o que você faria if com you isso? were to win $10 million, what would you do with it? O irmão José pensou um pouquinho, Brother Joe thought a little bit about deu it. um sorriso bem bonito. He smiled. Eu tenho orado a Deus. He said, I've been praying. E eu falei para Deus And I told God que se eu ganhar 10 milhões de that if I dólares, win $10 million, eu vou dar 5 milhões, a metade, para o senhor, pastor. I'm going to give $5 million, half of it to you, Pastor, Porque eu te amo muito. because I love you very much. Quando ele falou aquilo para o pastor, When he told him, o the pastor teve um that, colapso e morreu na hora. the pastor had a heart attack and died immediately. Sabe por quê? You know why? Eu sei que o vosso pastor é forte. I know your pastor is healthy in his heart. Mas sabe o que acontece? But you know what happens? O pastor normalmente Pastors are not used só recebe notícias que não são agradáveis. to receive good news. Por isso eu tenho que falar para vocês nesta manhã. So this morning I have to tell you, Como o pastor pode ajudar a sua igreja? how can a pastor help his church? Por isso eu quero dar algumas curiosidades que todo crente tem que saber sobre o pastor. Okay, I want to give you some statistics, some facts that every church member should know about pastors. A Bíblia fala que encontramos aproximadamente 119 nomes pelo qual o pastor é chamado. There are apparently 119 names in the Bible by which a pastor is called. Por exemplo, é chamado de embaixador, He's called an ambassador, de anjo, an angel, de profeta, a prophet, de atalaia, a speaker, de ungido, one who is anointed. o vaso, He is a vase. chamado de He is sacerdote. a priest. Há muitos outros nomes que a Bíblia fala de um There pastor. are so many other names that the Bible uses to describe the pastor. Quando você estuda a função do pastor na Bíblia, When you study what a pastor is supposed to do in the Bible, aprendemos também que o trabalho do pastor é múltiplo. you find out that a pastor job is very varied. Um dia uma irmã veio na igreja One time a sister came to a church. e disse: Pastor, She said, Pastor, eu sei que o senhor não trabalha, I know that you don't por work, isso que eu vim aqui buscar o senhor. so I came here to ask you to come and do something. Há pessoas que creem que o pastor não trabalha. So there are people who are like that. They think pastors don't work. Eu quero rapidamente mostrar para você um pouquinho do I trabalho want do to tell you a pastor. little bit about what pastors do. O pastor é um médico. You know, the pastor is a physician. Quando alguém está enfermo na igreja, When somebody's sick, ele vai para lá e ora por ele. you know, the pastor goes and prays for them. O pastor também é um psicólogo. The pastor is also a psychologist. Quando uma pessoa se sente deprimida, When somebody is depressed, o pastor vai lá e aconselha the a pastor pessoa. goes there and counsels the person. O pastor também é um juiz. He's also a judge. Quando há algum conflito, When there are conflicts in o church, pastor modera the a pastor situação. has to moderate the O conflict. pastor também é um advogado, The pastor is also an attorney. porque ele sempre está aí para proteger a sua ovelha. He's always there advocating for the members of the church. Você não pode imaginar o grande trabalho de um You pastor. can't imagine how difficult is the
job of a pastor. Quando você estuda na Bíblia a respeito do pastor, When you study in the Bible about what a você pastor encontra does, 4 coisas na Bíblia que você deve saber sobre o pastor. you find 4 things that you should know about the pastor in the Bible. No livro de João 15, John 16, 15:16 says fala que o pastor é escolhido por that Deus. the pastor is chosen by God. Não foi pastor que escolheu a Deus, mas Deus escolheu o It's pastor. not the pastor who chose God, but God chose the pastor. Em Efésios capítulo 4, verso Ephesians 11, 4:11. fala que o pastor It says that the pastor é um presente de Deus para a is igreja. a present from God to the church. A Bíblia diz assim que Deus deu pastores. The Bible says this, that God gave pastors. O pastor é um presente de Deus para a igreja. The pastor is a present from God to you, the church. No livro de Mateus 4:19, Matthew 4:19. fala que Deus é que prepara o pastor. It says that it is God who prepares the pastor. É claro que o pastor tem seus preparos naturais, Of course that the pastor has some preparation that he should undergo, natural preparation. mas o sobrenatural é Deus que o faz. But the supernatural only God can do. No livro de Lucas 10:19, Luke 10:19 fala que Deus dá poder para o pastor. tells us that God gives pastors power, authority. Eu recordo que uma vez minha mãe estava morrendo no hospital. I remember one time when my mom was dying at the hospital. Eu era novo convertido. I was a brand new Christian at the O time. doutor disse assim: olha, sua mãe tem algumas horas de vida só. The doctor told me, look, your mom has only a few hours to live. O coração dela havia parado de funcionar. Her heart wasn't working right. Todas as veias do coração estavam entupidas. All the veins were clogged. Eu chamei meu pastor. So I called my pastor. Meu pastor foi lá no intensive care, My pastor went all the way there to the intensive care. orou pela minha mãe There at ICU, he prayed e for my disse em mom. nome de He Jesus said in the name of Jesus. e disse para mim: descansa, irmão Paulo. And then he prayed in the name of Jesus. And O he turned Senhor to me já and he fez said, milagre na Brother sua Paulo, mãe. let me tell you, Jesus has already done a miracle in your mom. Just E rest. disse: vamos para casa. Let's just go home. E eu fui para casa. So I went home. No outro dia, quando eu fui no hospital, The very next day, I went to the hospital. eu disse: eu hoje agora vou ter que tratar do funeral da minha mãe. And I was thinking, I'm going to have to prepare my mom's Quando funeral. chego lá, o doutor veio: Senhor Paulo, When I got there, the doctor looked astonished and he said, Mr. Paulo, não sabemos o que aconteceu. we have no idea what happened. A sua mãe está totalmente curada. Your mom is As 100% veias well. delas estão limpas. The veins in her heart are no longer O clogged. coração dela está novinho. Her heart is brand new. Não sabemos o que aconteceu. We don't know what happened. Eu sabia o que aconteceu. I knew what had Foi a happened. oração do meu It pastor. was the prayer of my Foi a pastor. oração do meu It pastor. was my pastor's prayer. Por isso devemos dar graças a Deus por os That pastores. is why we should give glory to God for pastors. E nós temos que estudar como o pastor pode ajudar os So we have empresários, to learn how pastors, for instance, can help businessmen and os businesswomen in profissionais church. e membros da nossa igreja. How the pastors can help professionals and be members of the church. Por isso que em Malaquias capítulo 2, verso 7, That's why in Malachi chapter 2 verse 7, fala que os lábios do sacerdote it says that the lips of a priest devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. that people should seek those words because the priest is the messenger of the Lord of hosts. Quando você lê esse texto, When you read this passage, você encontra 3 personagens nesse texto. you find 3 characters in this text. Primeiro você encontra o sacerdote, First, there's the priest, que é o pastor. who is a pastor. E aí fala que ele guarda a sabedoria que vem de Deus. And the passage says that he receives and keeps the knowledge that comes from God, the wisdom. Segundo fala do homem. The second Dos character homens. is men, humanity, E people. isso representa o povo, So that represents us, represents people. que vai buscar instrução dos The pastores. people who go to pastors to look for instruction. E aí também fala do Senhor. But then there's a third character in the passage, and that's the Lord. Aí está falando de Deus, It's talking about God. que ele fala através dos sacerdotes. That God speaks through the priest. Simplificando isso, To simplify o this, pastor é um profeta de Deus para ajudar a sua comunidade. the pastor is the prophet from God to help his community. Escritor disse o seguinte: There was a writer who said this. pastor é uma das multiformes de Deus para ajudar a humanidade. A pastor is one of the many ways in which God
helps humanity. Quando você olhar um pastor, When you look at a pastor, você vê, esta é uma das formas que Deus usa para abençoar a minha vida. you say, this is one of the ways that God uses to bless my life. Por isso o pastor pode ajudar a empresários, profissionais e todos os membros da igreja. That is why pastors are able to help businessmen, businesswomen, and all kinds of members in church. Por isso em 2 Coríntios 9:7, In 2 Corinthians 9, verse 7, a Bíblia diz: Deus ama aquele que ajuda com alegria. it says that God loves those who help with joy. O vosso pastor ama ajudar as pessoas que têm necessidade. Your pastor has joy in helping you when you have problems. Sir Thomas Brown, ele disse o seguinte, So Sir Thomas Brown said, ele disse: é rico aquele que tem força para ajudar os outros. those who have strength to help others are rich. Em Gálatas capítulo 6, verso 2, Galatians 6:2 says, disse: levai as cargas um dos outros, carry each other's burden. e assim cumprireis a lei de Cristo. And in this way you're fulfilling the law of Christ. O vosso pastor está cumprindo a lei de Cristo Your pastor is fulfilling the law of em Christ ajudar você a ser uma pessoa exitosa na vida. by helping you to be somebody with success in life. O empresário disse o seguinte: One business person said this. uma das coisas mais sábias que eu fiz One of the wisest things I've done in life foi pedir ajuda, meu is pastor, to ask my pastor for porque ele é help, mensageiro de Jeová. because he is the messenger of Jehovah. Eu quero que vocês saibam I aqui want you to know que há um homem de Deus nessa cidade. that there is a man of God in this E city. um homem de Deus nessa cidade And the man of God in this city pode abençoar o povo de Deus que está can nessa bless cidade. the people of God of this city. Quantos dizem amém How por many of you isso? can say amen to that? Pois bem, agora eu quero dar para você I want to tell you right now 4 coisas 4 things como o pastor pode ajudar aos membros e empresários dessa igreja. how the pastor can help the business people and the members of this church. A primeira forma que Deus usa para o pastor ajudar os membros da igreja The first way in which God uses the pastor to help the members of the church é dando conselhos para os is by membros da igreja. simply giving counsels. Você não pode imaginar o poder que tem um pastor em aconselhar. You know, you can't imagine the power of a good advice given by a pastor. No livro de Provérbios 24, versículo 6, Proverbs 24:6 diz: o homem de conhecimento aumenta seu poder. says a man of knowledge increases power. Se você quer aumentar o poder na sua vida, If you want to increase power in your você life, tem que conhecer. you have to know E conhecer o que Deus deseja para a sua and to vida. know what God desires for your life. Aí no versículo 6 diz assim: na multidão de conselheiros há vitória. Same passage